A mesma empresa contratada pelo CEO majoritário do Botafogo do Rio, o Joe Testor, a mesma empresa contratada por ele, acaba de declarar que o segundo gol do Botafogo ontem contra o Flamengo, uma declaração gravíssima do técnico Renato Gaúcho do Grêmio, que merece o meu respeito, em relação ao jogo Bahia e Grêmio, indícios que poderão virar provas. Nem tudo o que ele falou, você pode achar que vai obter as provas cabais. Não vai. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, ela aceitou o convite. Qual a expectativa para o depoimento dela? Rapaziada, o negócio no futebol brasileiro não anda nada bem. Confere comigo as últimas informações sobre o futebol brasileiro e a CPI das apostas esportivas. Mas antes, se gostar do conteúdo, deixa o like, inscreva-se também. Aparece uma novidade. Neste final de semana, uma declaração gravíssima do técnico Renato Gaúcho do Grêmio, que merece o meu respeito, em relação ao jogo Bahia e Grêmio, pois aconteceu algo inacreditável e, no mínimo, antiético. Um responsável pela arbitragem na Federação Baiana de Futebol estava ao lado do quarto árbitro e ele é que mandou o quarto árbitro expulsar o jogador do Grêmio no banco, Diego Costa. Isto tem que ser apurado, investigado e questionado, seja quem for. Ponto 1. Ponto 2. Eu acabo de receber neste momento, ao chegar aqui para a entrevista na TV Senado, a seguinte notícia, em primeira mão para vocês. A mesma empresa contratada pelo CEO majoritário do Botafogo do Rio, o Joe Testor, a mesma empresa contratada por ele, acaba de declarar que o segundo gol do Botafogo ontem contra o Flamengo foi um gol ilegal. Então veja que nós estamos no rumo certo de ouvirmos todos os lados para chegarmos a uma conclusão e, sendo o relator um homem da envergadura de todos os requisitos de um Romário, ele está a cada dia preocupado em função de assuntos que mudam e que fazem com que a gente na CPI, primeiro por amor, convide e não vindo por dor, convoque. Quais serão os próximos depoentes? A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, ela aceitou o convite. Qual a expectativa para o depoimento dela? Os dois dirigentes de Palmeiras e São Paulo aceitaram o convite, virão, estão entre os próximos. Temos também árbitros, temos ainda promotor a ouvir, o primeiro presidente de um time de futebol no Brasil que denunciou os seus próprios jogadores, manipulando o resultado e os puniu, expulsando do time, mas eles merecem condenações maiores. Para mim, merecem o banimento do futebol. Aliás, todo aquele que apresentar com provas cabais e irrefutáveis o seu envolvimento nesse tipo de crime, porque para mim isso é crime, manipular resultado de futebol para mim é crime, seja quem for, tem que mudar de profissão, tem que banir do esporte que dele ele sobrevive, não dignamente, e sim da forma que nós apresentaremos e chegaremos a uma CPI, diferente da Câmara, completamente irretocável, principalmente no que tange a honradez, porque a da Câmara terminou até com denúncia de achaque, além de ter sido um fracasso total. Por isso que eu, presidente da CPI, recuso pedir informações à Câmara. Tem senadores da CPI querendo. Eu não. Para que a informação de uma CPI que foi totalmente desprezível, fracassada e ainda com denúncias de achaque? Por que eu vou querer documento dela? E uma Câmara que é presidida por Arthur Lira? Me respeite. Mas a gente encerrar, senador, como é que o senhor avalia o peso do depoimento do Joe Testor aqui na semana passada? Quais foram as grandes contribuições que ele pôde trazer? Eu volto a afirmar que tem parte do que ele falou que você precisa colocar da forma mais correta e honesta possível. Qual? Indícios que poderão virar provas. Nem tudo o que ele falou você pode achar que vai obter as provas cabais. Não vai. Mas tem parte que ele nos mostrou, que ele nos entregou, que ele nos fez ouvir através de áudio. Tudo isto é grave. E agora, na última sexta-feira,
ele resolve me telefonar, também uma informação em primeira mão para vocês, dizendo que entre hoje e amanhã ele vai enviar exclusivamente a mim como presidente da CPI, e eu entregarei a cópia a todos os membros, novas provas e com a seguinte promessa, em videoconferência ao lado de seus advogados. Senador Cajuru, parte dessas provas o senhor poderá dar publicidade. Outra parte o senhor discute com a consultoria jurídica. Mas são provas indiscutíveis. Estou as esperando. Obrigado pela entrevista.